E aí, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre 15 exercícios para as pernas que você pode fazer em qualquer lugar e que não precisa de nenhum equipamento. Então eu vou dar 15 alternativas de exercícios para fortalecer as pernas, e deixar elas mais definidas, com mais massa muscular, e vou mostrar todos esses exercícios de modo que vocês consigam fazer com segurança em casa ou onde quer que vocês estejam. Beleza? Então vamos começar. O exercício número 1 é o agachamento. O agachamento é o exercício mais completo que existe para membros inferiores. O agachamento trabalha os principais grupos musculares das pernas. Então as pessoas às vezes confundem e acham que o agachamento é um exercício só para quadríceps, que é essa parte da frente da coxa, mas na verdade o agachamento é um exercício excelente para glúteo. Obviamente ele trabalha muito bem a coxa, mas ele trabalha além da parte da frente da coxa, trabalha bastante a parte de trás da coxa também e trabalha muito a panturrilha. Então o exercício de agachamento é um ótimo exercício para quem quer fortalecer as pernas, deixar as pernas mais bonitas, mas ele é um exercício muito importante para a questão funcional. Então é um exercício que trabalha os músculos que a gente utiliza no dia a dia. Quem consegue fazer um agachamento mais bem feito tem mais conforto no dia a dia, consegue fazer as atividades com mais facilidade, consegue caminhar com mais facilidade, subir escada com mais facilidade, levantar da cama com mais facilidade. Então, o agachamento é um exercício muito importante e a gente precisa partir do agachamento. Sobre restrições do agachamento, algumas pessoas também têm um pouco de medo do agachamento, mas é importante a gente falar que o agachamento é um exercício que qualquer um pode fazer. Obviamente, alguns vão ter algumas limitações no movimento, vão ter que fazer de uma forma um pouco adaptada, mas isso não tem problema. O que é importante de ficar claro é todo mundo precisa ser capaz de fazer um agachamento de bom nível, o melhor nível possível. Por quê? Porque o agachamento é um movimento imprescindível para o nosso dia a dia. Quando tu vai pegar alguma coisa no chão, tu precisa fazer um agachamento. Para levantar de uma cadeira, tu vai ter que fazer um agachamento. Então é muito importante, para quem não consegue fazer o agachamento, é importante trabalhar o agachamento. E para quem consegue fazer o agachamento, é importante evoluir no agachamento, porque é um excelente exercício. Beleza? Então nós vamos detalhar como que deve ser feito, quais são os principais cuidados que você precisa tomar para fazer um bom agachamento. Agachamento em posição neutra. Qual é a posição neutra do agachamento? Repara que a gente pode ter uma linha imaginária que vai do quadril, passa pelo joelho, tornozelo e a ponta do pé. Eles estão em um único alinhamento. Então, por exemplo, eu não estou com a base afastada e nem estou com a base muito próxima, eu estou com a base neutra. Esse é o agachamento neutro. Existem outras possibilidades e a gente vai falar também delas depois, algumas variações. Mas vamos começar pelo agachamento neutro. A ponta dos pés elas ficam ligeiramente voltadas para fora, mas não é muito, é só um pouquinho. Então, não é o momento de fazer essa posição aqui. Essa é a posição ideal. Primeira coisa muito importante para um bom agachamento é a gente ter uma boa mobilidade de tornozelo. Então, a primeira articulação envolvida no agachamento é o tornozelo. Repara que quando a gente agachar, observa o meu tornozelo. Ele vai fazer o movimento. Então, vamos fazer uma repetição aqui do movimento. Como a gente vai fazer em casa, sem peso, a gente coloca as mãos aqui à frente do peito e vai fazer o movimento de agachamento. A gente desce e sobe. Posição do joelho sempre neutra. Joelho apontando ligeiramente para fora, eles acompanham a direção da ponta do pé. Evitem, ou melhor, tenham cuidado com isso aqui, que a gente chama de valgo dinâmico, que é um erro muito comum das pessoas quando começam ou têm pouca experiência no agachamento. Esse movimento aqui, com a aproximação dos joelhos, em geral reflete uma fraqueza de glúteo. Então, pessoas que têm o glúteo não tão fortalecido tendem a fazer a ter esse erro aqui no posicionamento dos joelhos durante o agachamento. E como que se resolve isso? Fortalecendo o glúteo. E qual é uma excelente maneira de fortalecer o glúteo? Fazendo justamente o agachamento. Então, agachamento, tornozelos alinhados, joelhos alinhados, os joelhos avançam um pouco à frente, o quadril vai para trás e a gente pode descer até mais ou menos
90 graus. Beleza? Então, esse é o nosso primeiro exercício. Segundo exercício, agachamento profundo. O agachamento profundo já é uma variação do agachamento, ela é uma variação mais eficiente, sem dúvida, mas é uma variação um pouco mais avançada. Então, para conseguir fazer um bom agachamento profundo, é importante ter uma boa mobilidade de tornozelo, uma boa estabilidade no joelho e uma boa mobilidade do quadril, beleza? O que é o agachamento profundo? A gente vai descer um pouco mais do que a gente desceu no agachamento neutro. Para que a gente consiga fazer isso com mais eficiência, a minha base ela vai ser um pouquinho mais afastada do que no agachamento neutro, pouca coisa. Os joelhos estão ligeiramente voltados para a diagonal externa e os pés acompanhando essa mesma posição. Então a gente vai descendo e aí vai chegar lá embaixo e retornar. Então, agachamento profundo, a gente desce bem. Esse é um movimento um pouquinho mais avançado. Então, se tu sentir que está com um pouquinho de dificuldade, não precisa ainda passar para o agachamento profundo, utiliza a opção do agachamento até 90 graus, que já é uma excelente alternativa, e com o passar do tempo a gente vai evoluindo para o agachamento sumô. Uma das coisas que auxiliam muito no aumento da amplitude desse exercício é trabalhar a mobilidade da articulação do tornozelo, porque na maior parte dos casos o que impede a pessoa de descer mais é justamente porque trava esse movimento aqui. Então, uma boa mobilidade de tornozelo facilita para o aumento da amplitude desse agachamento. E a gente vai falar de mobilidade de tornozelo em outro momento. Mas, enfim, essa seria uma variação importante. Terceiro movimento é o que a gente chama de agachamento sumô. Por que agachamento sumô? Porque ele tem uma base mais afastada e lembra a posição daqueles lutadores orientais de sumô, né? Que ficam nessa posição aqui. Qual é a característica do agachamento sumô? A gente afasta bem a base, a ponta dos pés e os joelhos, agora eles estão virados bem para a diagonal, eles estão virados um pouco mais para fora, e a gente vai descer como se fosse jogar o peso do quadril entre os tornozelos. Então, a gente desce e volta. Muito importante aqui, controlar a mobilidade do quadril e também evitar perder os joelhos para dentro. Ó. Esse é um erro que a gente não pode cometer. Desceu, os joelhos ficam sempre para frente, o peito bem aberto e a postura aqui em cima. O agachamento sumô ele vai ter uma ativação um pouquinho maior da musculatura interna da coxa, dos adutores, e vai ter um auxílio grande do glúteo. Então o agachamento sumô também é uma excelente forma de trabalhar a perna do modo geral e dar uma ênfase boa em glúteo e na parte de dentro da coxa, beleza? E é um exercício que a gente não precisa daqueles equipamentos de musculação, que a gente consegue fazer ele com uma boa praticidade em casa. Então o terceiro exercício foi o agachamento sumô. O quarto exercício é o agachamento com salto. O agachamento com salto ele é utilizado tanto para o fortalecimento da perna, quanto quando a gente quer adicionar um elemento um pouco mais metabólico no nosso treino. E o que é um elemento metabólico? O elemento metabólico é quando a gente faz aquele treino que nos deixa um pouquinho mais ofegante, que faz a gente ter uma respiração mais forte, quando o nosso objetivo é aumentar a taxa metabólica do nosso corpo. A gente utiliza esse aumento de metabolismo, ou estratégias para aumento de metabolismo, quando a gente quer melhorar o nosso condicionamento cardiorrespiratório ou quando a gente quer emagrecer. Então, para quem quer emagrecer ou para quem quer melhorar o condicionamento cardiorrespiratório, o agachamento com salto é uma excelente opção. Em vários dos treinos que a gente mostra para vocês aí, essa é uma opção presente. Por quê? Porque ele é um exercício que utiliza um grande grupamento muscular e utiliza o peso do corpo e trabalha bastante a nossa força. Então ele acaba sendo super eficiente, tanto para o fortalecimento das pernas, quanto para a questão metabólica. O agachamento com salto é esse exercício aqui. A gente desce, finaliza ele com um salto. Coisas importantes aqui. A gente falou bastante, e eu gosto de trazer muito a questão do valgo dinâmico, né, que é essa tendência de entrada dos joelhos, que é muito comum no agachamento, e ela é ainda mais comum
quando a gente utiliza o agachamento com salto. Porque, como tem esse componente dinâmico, se tu não tá com a musculatura do glúteo bem fortalecida, vai acontecer o valgo dinâmico. Então, a primeira coisa que precisa estar muito atento é a posição dos joelhos. Então, salta, observa os joelhos sempre em posição neutra. E aqui a gente já tem uma solicitação maior das panturrilhas também. E a outra coisa importante é o processo de aterrissagem. Quando a gente está fazendo esse movimento, ele normalmente vai ser inserido em um contexto onde ele vai estar sendo feito repetidas vezes. Então a gente não vai fazer simplesmente um agachamento com salto. Então é importante que a gente use esse momento de aterrissagem para já iniciar o próximo salto. Observa a diferença disso. Quando eu faço essa aterrissagem mais firme no chão, eu aumento muito a sobrecarga nas articulações, tanto na articulação do joelho quanto na articulação do tornozelo e, eventualmente, até na articulação lombar. Então, pode ser que tu acabe desenvolvendo algumas dores nas costas por fazer esse exercício dessa forma. Então, é muito importante a suavidade nesse movimento. Eu sempre brinco com meus alunos para tentar fazer esse exercício sem fazer barulho no chão. Então, mas como é possível? Eu estou saltando e descendo. Então, é possível reduzir bastante o barulho. Eu vou mostrar de novo a diferença para vocês verem a diferença do barulho que faz no chão. Então, errado, muito impacto. Agora eu vou fazer da maneira como deve ser feito, da maneira correta. Eu suavizo o contato com o chão e uso a técnica do tornozelo para fazer a nova subida. Esse é um exercício muito bom para trabalhar a coxa, para trabalhar a parte de trás da coxa, para trabalhar a panturrilha e para trabalhar o glúteo. Também trabalha bastante toda a musculatura central do corpo, abdômen, lombar, porque é um exercício que ajuda bastante na postura. Beleza? Então, passamos 5 opções diferentes de agachamentos com a base dos 2 pés. A gente vai passar para alguns exercícios agora de base alternada, que podem ser utilizados num contexto tanto de intensificação do nosso treino, quanto quando a gente quer mudar o objetivo, se quer mais hipertrofia, se quer um treino mais voltado para emagrecimento ou condicionamento físico. Eu vou mostrar para vocês o afundo. O afundo é o agachamento unilateral. A gente vai fazer, coloca uma perna na frente da outra, e o movimento completo é este. Vou mostrar de lado aqui, isso é importante, a visão lateral. Postura correta. Esse é um movimento muito bom para glúteos, mas é um movimento que também trabalha bastante a coxa como um todo, tanto a parte da frente quanto a parte de trás. E uma coisa muito corriqueira é a gente ver alguns alunos relatam que mas eu sinto mais a perna que está atrás do que a perna que está na frente. Esse é um exercício que quando a gente está fazendo o afundo, o nosso objetivo é trabalhar a musculatura da perna que está na frente. Então o peso do corpo ele deve ser todo na perna da frente. Observa a posição neutra do joelho, né? Mais uma vez a gente tem que cuidar para que ele não entre. Isso é um movimento ruim e mostra uma fraqueza do glúteo. Então é importante posição do joelho neutra. Quando a pessoa relata que sente essa perna aqui trabalhando mais, é um erro técnico. Essa perna que está atrás não deveria estar trabalhando nesse momento. Normalmente esse erro técnico acontece pela seguinte questão, que é o movimento correto. Agora, quando a gente começa a cansar, existe uma tendência de jogar o peso do corpo para a perna de trás, porque isso alivia essa perna que está aqui na frente. Então, observem agora o meu tornozelo da perna que está atrás. Eu vou fazer o exercício da maneira errada.
Percebe que tem uma movimentação aqui atrás que não tinha antes. Então, o nosso eixo do corpo tem que ficar na perna da frente. Esse é o movimento. E aí a gente solta o peso do corpo todo aqui e no glúteo da perna que está na frente. Então, esse é o afundo. A gente costuma utilizar ele quando a gente quer fazer um treinamento mais localizado para hipertrofia, para definição muscular. A gente utiliza ele de forma concentrada, fazendo todas as repetições com a mesma perna. Depois de um intervalo, passar para a perna seguinte. Então, essa é a opção mais básica do afundo, onde a gente está objetivando trabalhar a musculatura propriamente dita. Existe a alternativa, existe a opção de trabalhar ele de forma alternada, e aí já é um tipo de trabalho um pouquinho diferente, que a gente pode fazer essa movimentação. Posição das mãos na cintura também ajuda na questão do controle postural. Só o fundo alternado, então a gente pode utilizar tanto ele alternado quanto ele de forma concentrada. Quando a gente quer trazer para o nosso treino um componente um pouco mais metabólico de exercício, a gente pode fazer esse mesmo exercício de maneira alternada e com salto. Como a gente fez lá no início o agachamento com salto, a gente pode fazer a mesma coisa com o afundo. E aí ele funciona dessa forma aqui. Reparem o seguinte, quando eu faço a aterrissagem com a perna esquerda, o meu braço direito ele está à frente para fazer a compensação do equilíbrio. Quando eu troco a perna, é o oposto. Então é basicamente um movimento muito parecido com o movimento de corrida, onde os braços compensam a posição das pernas. Então, podemos fazer um treino metabólico com afundo alternado. Sempre tendo muito cuidado na hora de apoiar no chão, para não fazer isso de forma muito forte, sempre mantendo essa suavidade e a agilidade na troca das pernas. Beleza? De agachamentos, hoje era isso. Agora a gente vai para outras categorias de exercícios, também voltadas para os membros inferiores. Esse exercício aqui se chama nórdico invertido. Como ele funciona? Estou de joelhos no chão. É importante manter a postura central do corpo, o abdômen bem contraído, manter as curvaturas fisiológicas da coluna, peito bem aberto, ombros para trás. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou inclinando sempre com o tronco reto, o máximo que eu conseguir, e aí eu retorno para a posição inicial. Eu desço o máximo que eu posso e retorno para a posição inicial. Vamos fazer isso de lado. Estou bem apoiado, postura, ombros para trás. Vamos descendo e voltando. Esse é um exercício que trabalha bastante a coxa. É uma alternativa muito interessante para quem tem pouco equipamento disponível ou até mesmo nenhum equipamento disponível. Tem mais um agachamento que eu não mostrei para vocês, pessoal. Esse exercício se chama meio pistol. É o seguinte. Uma perna fica na frente, fazendo um pequeno apoio. Vamos fazer assim. E a gente faz o movimento de descida em cima da perna que está atrás. Então, repara que essa perna aqui da frente está estendida. Eu jogo todo o peso do meu corpo na perna que está atrás. Esse exercício é um exercício que precisa ter bastante consciência corporal para não roubar e não ajudar com essa perna que está aqui na frente. Nosso objetivo é jogar todo o peso do corpo agora na perna que está atrás. Beleza? Muito bem. Agora nós vamos para o chão. Nós vamos utilizar alguns exercícios que são
muito legais para o trabalho de posterior de coxa, trabalho de glúteo e trabalho de que a gente chama de core, que é a parte central do corpo, que são as elevações pélvicas. Deitado no chão, importante manter os pés bem apoiados, joelhos alinhados, próximos, mas não encostados. Então os joelhos estão aqui na posição neutra do quadril. As mãos relaxadas no chão. É importante que a gente não utilize as mãos como apoio. É importante que a gente deixe todo o trabalho ser feito pela musculatura posterior da coxa e pelo quadril, pela musculatura do quadril. Então os glúteos vão atuar de maneira muito forte e o abdômen e a lombar também. Então, o exercício é este aqui. A gente sobe até o ponto onde a gente consegue um alinhamento entre a coxa e o tronco. Então, a gente faz um alinhamento entre a parte de cima do corpo e a parte de baixo. Retorna sem encostar no chão. A gente volta para a mesma posição. Contrai com força o glúteo e mantém essa movimentação. É importante fazer uma contração da musculatura posterior da coxa e dos glúteos para fazer esse movimento aqui. O pescoço sempre relaxado. Esse é um exercício bastante eficiente para glúteo. E, de novo, não precisa de nenhum equipamento, não precisa de... pode fazer deitado no chão, pode colocar um colchonete se sentir que é necessário. Existem algumas variações desse movimento. Uma variação desse movimento é a elevação pélvica unilateral, ou seja, com apenas uma perna. Isso vai tornar o exercício mais intenso. Então, o que a gente pode fazer é cruzar a perna e agora toda a força do corpo vai ser feita pela perna que ficou no chão. Eu vou subir, eu vou ter um desafio maior para manter o equilíbrio do centro do corpo, peito bem aberto, escápulas no chão e a ideia é exatamente a mesma, só que agora eu estou usando a força de apenas uma das pernas. Contrai glúteo, contrai posterior da coxa. Então, alinha e desce. Alinha e desce. Então, essa elevação pélvica alternada. Se a gente quiser intensificar um pouquinho mais esse exercício, a gente pode utilizar uma cadeira para aumentar o desafio. Então, peguei uma cadeira, que pode ser qualquer tipo de cadeira. É importante que essa cadeira fique bem firme. A gente vai colocar os pés na cadeira, só que a gente vai tentar não fazer força com eles. Eles ficam aqui apenas como apoio e a gente consegue uma amplitude maior desse movimento. Abdômen preso, posterior da coxa contraído, mantém a posição dos joelhos, mantém a posição do glúteo e retorna. Esse exercício, todos eles, na verdade, podem ser feitos de forma isométrica também, que é o seguinte: a gente tem a opção de fazer o trabalho de elevação pélvica dinâmico. Eu desço e subo. Sempre que eu desço, eu evito encostar o quadril no chão, mantenho aqui uma pequena elevação, busco o limite superior, desço novamente, busco o limite superior, e assim vai. Ou a gente tem a opção de fazer esse trabalho em isometria, para trabalhar algumas valências um pouco diferentes, que seria isto aqui. Sustenta a posição, mantém a estabilidade e desce. Beleza? Esse exercício também pode ser feito com o apoio de apenas uma das pernas. Então, eu tiro uma das pernas e aí eu aumento bastante a intensidade, porque agora eu estou fazendo o movimento de levantar todo o corpo com a força de apenas uma das pernas. Beleza? Então, elevação pélvica unilateral. Voltando aqui para ficar em pé. Esqueci de mencionar também, na parte que a gente estava falando de agachamento,
que a gente também pode fazer os trabalhos de agachamento isométrico, que também é aquela situação de ficar na posição, sustentar a posição, trabalhar a questão postural, manter alinhamento dos joelhos, manter o peito aberto, ombros para trás, abdômen contraído. Então a gente consegue fazer diversos tipos de opção de treino, às vezes com pequenas variações de exercício. Quando a gente for trabalhar as isometrias, é muito importante ficar atento a alguns sinais do corpo, porque as isometrias elas aumentam bastante a frequência cardíaca, então a gente tem que ter cuidado, não pode exagerar muito, trabalhar com exercícios isométricos por muito tempo. Tem outro exercício que é bem legal, que é um exercício que trabalha muito o posterior de coxa, que é a posterior da coxa, a parte de trás da coxa, obviamente, e trabalha a questão postural bastante, que eu chamo ele de avião. Então a gente fica... Esse é um exercício já um pouquinho mais complexo, a gente tem que ir pegando o jeito dele, a gente fica com um apoio em apenas uma das pernas e vai jogando, ao mesmo tempo que a gente joga a perna para trás, a gente vai inclinando o tronco à frente. Então fica mais ou menos numa posição de avião. E aí o grande desafio é a gente retornar essa perna e manter a estabilidade, mantendo o movimento contínuo. Então é o seguinte. A gente retorna, sem apoiar no chão. Eu faço outra repetição. Repara que ele tem um componente de estabilidade bem importante para a gente trabalhar justamente a estabilidade do joelho. O joelho é uma articulação que precisa ser muito estável. Então, esse é um excelente exercício, além de trabalhar a musculatura da parte de trás da coxa, para trabalhar a estabilidade da articulação do joelho. Gente, reparem, eu vou fazer com a outra perna agora, reparem que enquanto eu estou fazendo o movimento, o corpo fica tentando desequilibrar. Então a gente segura justamente na articulação do joelho para que a gente consiga manter a posição, né? Repara ali a luta pela estabilidade, né? E aí vai retornar. Luta pela estabilidade e aí vai retornar. E aí esse já é um exercício que também já trabalha, começa a melhorar a questão de flexibilidade dos membros inferiores. Lembrando que essa questão articular é muito importante, que a gente precisa ter o equilíbrio das articulações, o tornozelo que precisa ser uma articulação móvel, o joelho que precisa ser uma articulação estável, o quadril que precisa ser uma articulação móvel, o core que precisa ser uma articulação estável e assim sucessivamente. Então é bastante importante a gente usar exercícios que trabalhem não um músculo isoladamente, mas que envolvam outras articulações do movimento, porque a gente consegue ter um trabalho integrado de trabalho muscular, trabalho articular, trabalho das estruturas de ligamentos, tendões, tudo unificado num único treino que a gente consiga fazer de maneira rápida e prática. Então a gente sempre, todos os treinos que a gente passa para os nossos alunos, a gente procura ter esse cuidado de optar por exercícios que trabalhem não só a musculatura, mas também consigam acrescentar um componente metabólico, consigam acrescentar um componente de trabalho articular, para que a gente consiga ter um trabalho completo com uma quantidade menor de exercícios, beleza? Então, assim, esses exercícios todos podem ser feitos em casa. Se ficou com dúvida de algum, volta no vídeo, dá uma observada na técnica certinha deles. Mas, assim, são exercícios seguros. Se a gente fizer da maneira correta, não tem nenhum problema. Então, é bem importante que vocês se exercitem e mantenham os programas de treinamento sempre em dia. Vou retomar aqui rapidamente. O primeiro exercício foi o agachamento, tá? Que é um exercício que a gente tem que ter cuidado em manter a posição do abdômen, manter a posição do joelho, manter a posição dos tornozelos. O segundo exercício foi o agachamento profundo, que é para quem já se sente mais avançado,
não está sentindo nenhuma dor nas costas, a gente pode fazer esse movimento buscando um limite maior, e aí a gente já está trabalhando uma articulação um pouquinho mais móvel. Então esse foi o nosso segundo exercício de hoje. O terceiro exercício é o agachamento sumô, onde a gente tem uma base mais aberta, postura central. Lembra dos lutadores de sumô? A gente vai trabalhar muito forte os adutores da coxa nesse exercício. A gente trabalha ele lá embaixo e retorna. Agachamento com salto foi o nosso quarto exercício. Mesmas regras do agachamento. Suavidade na descida e na subida. Agachamento isométrico. Segurando a posição lá. Afundo. Base alternada. Peso do corpo na perna da frente. Deixe os joelhos avançarem. Mantenha a postura em cima. Afundo alternado. Trabalha a base. Muda a perna. Equilibra. E desce. Afundo alternado com salto. Que a gente usa bastante a movimentação dos braços. Suavidade na hora de fazer a troca. O pistol, meio pistol. Deixa uma perna na frente para fazer o apoio. Joga o peso agora na perna de trás. Perna de trás trabalhando, perna da frente somente com um apoio. Nórdico, invertido. Joelhos no chão. Desce e retorna. Sempre cuidado com as costas, cuidado para manter o abdômen contraído. Elevações pélvicas. No chão. Com as duas pernas. Base dupla. Base unilateral. Pode fazer com isometria também. Dá para usar a cadeira para intensificar o movimento. Base unilateral na cadeira. E o avião, que é o nosso exercício de estabilidade de joelho. Beleza? Então esses foram os nossos 15 exercícios para a perna. Ficou com dúvida em algum deles? Dá uma voltada no vídeo. Se ficou com mais dúvida, coloca nos comentários que a gente responde. Beleza? Valeu, pessoal, e até a próxima.